Muito bem, pessoal. Nós vamos ter mais uma aula aqui, aula de número 9 de estrutura de aço e madeira 2. E nós vamos ver hoje os estados limites do aço, a primeira parte, tá? Nós vamos dividir em algumas aulas isso daí, porque o conteúdo ele requer um pouco de atenção, porque são várias possibilidades que a gente tem no cálculo dos estados limites do aço, tá? Então eu peço para vocês primeiro que peguem o caderno e anotem as considerações que a gente vai fazer. Porque quando vocês forem fazer exercício disso daqui, vocês vão estar mais habituados às nomenclaturas e também vocês vão poder encontrar a equação com maior facilidade se vocês já tiverem anotado, tá bom? Então, sem mais demora, vamos para a nossa aula de hoje, tá? Bom, falando já sobre os estados limites do aço, né? Então, quando que ocorre esse estado limite? Sempre que a estrutura deixa de satisfazer um de seus objetivos. Eles podem ser divididos em estados limites últimos e estados limites de utilização. A gente já vai ver a diferença de cada um deles. Mas veja que quando que acontece um estado limite, né? Quando a estrutura deixa de satisfazer o seu objetivo, ou seja, ela atinge um limite no qual a gente não deseja chegar quando a gente está falando de estrutura, de qualquer tipo, né? A de metálica não é diferente. Quando a gente chega nesse limite de resistência, tanto o limite último quanto o limite de utilização, a gente corre o risco da estrutura não suportar a carga que ela está sofrendo influência sobre ela. Portanto, é justamente isso que a gente vai tentar entender na aula de hoje, tá? Bom, o primeiro deles, os estados limites últimos, estão associados à ocorrência de cargas excessivas. Obviamente, né? Que quando a gente tem carga excessiva, a gente está exigindo dessa estrutura o máximo dela. Por isso, estado limite último. E consequente colapso da estrutura devido ao quê? Primeiro, perda de equilíbrio, como o corpo rígido, plastificação total de um elemento estrutural ou de uma seção dessa minha estrutura, né? E a gente sabe que ela perde propriedades mecânicas nesse momento. A ruptura de uma ligação ou seção também. A flambagem em regime elástico ou não. Ou então a ruptura por fadiga, que é uma das características, né, que a gente encontra nos materiais, tá? Então, quando a estrutura chega em qualquer um desses limites dela, ela pode colapsar, por isso ela chegou no estado limite último, tá certo? E os estados limites de utilização? Então, eles estão associados à carga em serviço, certo? Que incluem o quê? Deformações excessivas e vibrações excessivas. Seria aquelas cargas que estão atuando em determinada estrutura. No caso, voltando aqui um pouquinho, os estados limites últimos seriam os cálculos que são determinados, que são feitos em determinada estrutura, quando ela já passou do estado limite de utilização e chega no seu limite máximo de resistência, tá certo? E no estado limite de utilização seria o valor máximo no qual eu desejo utilizar, ou não desejo, mas que eu estou utilizando essa minha estrutura e ela começou a exercer deformação ou então vibração excessiva, tá certo? Essa é a diferença dos dois. Eu acredito que o próprio nome já nos deu uma pista grande da diferença entre um e outro, tá certo? Bom, propriedades mecânicas. A gente precisa sempre lembrar que o Fy é sempre a tensão limite de escoamento,
ou da resistência à tração dessa minha estrutura. O FU seria a tensão última, ou seja, o rompimento de resistência à tração. E o E, que é o módulo de elasticidade. Antes de vir para o gráfico, outras propriedades que a gente tem, que a gente já estudou, né? Vocês já fizeram vídeos sobre isso: dureza, ductilidade, tenacidade, resiliência, efeito de temperatura, né? Ruptura e fadiga. Mas vendo no gráfico aqui, um gráfico de tensão e deformação, não ficou muito bonito o meu gráfico, mas acredito que vai ser eficaz, né? Então aqui eu tenho o gráfico de tensão e deformação do aço A36 e do A572. Então perceba que eu tenho aqui todos os regimes, né? O elástico, depois o plástico e tudo mais. E quando ele chega aqui nesse topo, ele é a minha tensão limite de escoamento. A partir daqui, a minha peça de estrutura já começa a escoar até chegar no meu FU, que é a tensão última, ou seja, ela vai se romper. No caso do aço A572, com 345 MPa, ele já entra no escoamento, e com 480 MPa ele já rompe. No caso do A36, com 250 MPa, ele entra no escoamento, e com 400 MPa ele já rompe, tá certo? Seguindo. Antes da gente passar para as equações, vamos ver aqui as vantagens e desvantagens da utilização do aço estrutural. Primeiro, as vantagens. Quais são as vantagens que a gente tem de utilizar aço em alguma determinada estrutura? A primeira delas, ela tem uma resistência grande, né? O material, nos diversos estados de solicitação. Tração, compressão, torção, né? O que mais? O peso específico, apesar de alto, proporciona estruturas mais leves, se comparadas à estrutura de concreto, por exemplo. Tá? Então, o aço ele pode, né, no final da minha estrutura, ele pode proporcionar estruturas mais leves. Tá? O que mais? Devido à alta resistência, proporciona vãos maiores com peças mais esbeltas, o que economicamente, o objetivo, né, de estruturas é exatamente isso, economicamente falando. Vãos maiores, né, e peças mais esbeltas, tá? O tempo de execução de uma estrutura, né, por se tratar de montagem da estrutura no próprio local, né, a partir dos perfis transportados até o canteiro de obras e da montagem desses perfis no próprio canteiro de obras, por isso o tempo de execução pode ser menor. A qualidade das peças, ou seja, o dimensionamento e também a resistência, pelo processo de industrialização, se comparado aqui ao processo manual. A probabilidade menos difícil, né, de ter que fazer um reforço, e também a possibilidade que a gente tem de reaproveitamento do material. Diferente do concreto armado, por exemplo, né? Seguindo, algumas desvantagens. Ainda a oferta de estrutura de aço, ela é bastante restrita, né, a algumas regiões. Então, não são todas as regiões que contam com a oferta, e também, passando aqui para o terceiro item, né, com mão de obra e equipamento especializado. Então, para se obter uma estrutura de aço, precisa de mão de obra e também de equipamento especializado. Tá? Temos algumas restrições no projeto arquitetônico, justamente que a gente não tem, por exemplo, no concreto armado, né, na alvenaria e tudo mais.
e também a questão de transporte e movimentação dessas peças de estrutura, ok? Bom, falando já sobre essas propriedades que a gente pode encontrar no aço e partindo já para as equações que a gente vai precisar ter para cálculos nessas estruturas. Então, primeiro, começando pela flexão simples. Peças sujeitas à flexão simples são aquelas que as cargas atuantes tendem a curvar o eixo longitudinal. Então, se a gente olhar, por exemplo, esse esquema, que é essa representação, perceba que eu tenho uma viga metálica biapoiada com uma força concentrada logo no meio dessa minha viga. Perceba que, a partir desta força, eu tenho a tendência de sofrer compressão acima da linha neutra desse perfil, e eu tenho tendência de sofrer tração abaixo da linha neutra desse perfil. Falando exclusivamente sobre perfil de aço, eu chamaria a parte superior de mesa superior, onde está sendo exercida a compressão, de acordo com esse desenho. Esse meio do perfil eu chamo de alma, e a parte de baixo que está sofrendo tração é a mesa inferior. Então, o ideal é a gente já começar a acostumar com essa nomenclatura. Na maioria dos casos de flexão simples, as cargas são aplicadas no plano da alma do perfil, tá? Que é o que a gente está vendo nesses desenhos. Nesses casos, ocorre uma combinação de esforços de tração e compressão. Quando a mesa superior é comprimida, a inferior é tracionada e vice-versa, como a gente já exemplificou nesse desenho aqui. Aqui nós sofremos compressão na mesa superior e na mesa inferior nós sofremos tração a partir dessa carga aplicada no sentido da gravidade logo no meio dessa viga. Seguindo, ainda falando sobre flexão simples, por se tratar de elementos submetidos a esforços de compressão, a flambagem local, assim como a flambagem lateral desses elementos estruturais, deverão ser levados em conta como esses dois fatores que comandam a resistência dessas peças, ou seja, a flambagem lateral e a flambagem local. Porque perceba que, dependendo daquilo que a gente aplica de carga sobre um perfil de aço, ele, aqui exagerando nesse desenho, ele pode ter a tendência de sofrer essa flambagem na alma dessa peça. E agora falando sobre flambagem lateral, que é esse caso aqui, pode ser classificadas em compactas, não compactas e esbeltas, que a gente vai estudar tanto a flambagem local quanto a flambagem lateral a partir daqui e um pouquinho mais à frente. A seção é dita compacta, que é esse primeiro caso aqui, quando atingir a plastificação total antes de qualquer outra instabilidade, tá? Então, esse termo aqui, compacta e não compacta, a gente vai precisar ter ele assim bem compreendido por todos, tá? Falando sobre os limites de reação, ou melhor, limites de relações, né? Nós temos aqui esse pequeno quadro, onde a gente já precisa identificar aqui e consultar ele quando a gente estiver fazendo as atividades, os cálculos, tá? Por isso que eu peço para vocês que tenham tudo isso aqui no caderno. Que tipo de elemento que eu tenho? Por exemplo, mesa de perfil laminado I e U. A relação seria o B sobre TF. E o que seria o B sobre TF? O B, no caso desse perfil I, ele corresponde à largura, se eu estou vendo ele
na seção, né, desse perfil I, da mesa inferior, tá? Esse é o meu B. E o que é o TF? É a altura da seção dessa mesa inferior, tá certo? Normalmente a mesa inferior e a superior, elas têm as mesmas dimensões, tá bom? Então, voltando aqui na relação, o B sobre TF ele tem que ser menor ou igual, pensando agora no tipo de seção, se ela é compacta, como a gente viu lá, né? Voltando aqui um pouquinho, ó. A seção é dita compacta quando atingir a plastificação total, tá? Antes de qualquer outra instabilidade. Então vamos lá. Ela é compacta se o B sobre TF for menor ou igual a 54 dividido por raiz de FY. O que é o FY, né? É a tensão limite de escoamento da resistência à tração, ou tensão limite da resistência à tração, que é o escoamento, tá? E na não compacta, ela tem que ser menor ou igual a 80 dividido sobre FY. E nas almas de perfil I e U, né? Aqui em cima são as mesas, né? E aqui é a alma, que é a parte do meio aqui. Eu tenho que determinar o H sobre o TW, tá? O H é a altura da alma e o TW é a largura desta alma aqui. Então ela tem que ser menor ou igual a 540 sobre raiz de FY ou não compacta, 632 dividido sobre a raiz de FY. Qualquer seção que não atender esses limites aqui, tá? Que nós atribuímos nesse quadro, serão consideradas esbeltas, ok? Seguindo. Falar um pouquinho sobre os apoios laterais das vigas. Então, os elementos flexionados estão sujeitos a sofrer flambagem lateral por compressão oriunda da flexão, tá? Como a gente viu ali atrás, né? A partir da compressão, ele pode sofrer flambagem lateral, tá? A fim de evitar essa ocorrência, torna-se necessária a criação de apoios laterais nessas peças, como a gente está vendo nesse exemplo aqui. Então, uma viga pode ser considerada totalmente contida quando, por exemplo, a sua mesa estiver totalmente embutida numa laje de concreto armado, por exemplo, tá? Que é o caso aqui. Nós temos aqui, ó, a mesa inferior, a alma e a mesa superior que estaria totalmente embutida numa laje de concreto armado, tá? Então, isso são os apoios laterais dessas vigas de perfil. Podemos determinar essa contenção lateral verificando se a viga pode ser considerada com apoio lateral completo, tá? Vendo aqui, ó, o LB, a gente está considerando aqui os apoios laterais, né? O LB é a distância entre os apoios laterais, como a gente está vendo aqui, tá? Algumas considerações ainda, olha só. O AF é a área da mesa comprimida e temos duas equações, o LB1 e o LB2, que a gente vai utilizar nos cálculos posteriores. O LB1, 63 vezes BF dividido por FY, e o LB2, 14,060 dividido por D, que divide a F, vezes FY. São equações que a gente vai usar posteriormente nos cálculos, tá? Não atendendo a essas condições aqui, a peça será considerada sem contenção lateral ou sem apoio lateral, ok? Depois a gente vai ver na prática. Agora vai ficar meio abstrato a compreensão dessas equações, porque a gente não está vendo na prática. Mas quando a gente começar a fazer os exercícios, isso vai ficar um pouco mais claro para todo mundo aí, tá bom? Tensão admissível à flexão. Primeira consideração, elementos com seção compacta. Ok? Seção compacta, lembram que a gente falou do escoamento lá atrás? Então, o FBX é igual a 0,66 vezes FY, 66% do FY, né? A segunda consideração, elementos com seção não compacta
e apoio lateral completo, eu obedeço a essa relação. O FBY é igual a toda essa equação, FY vezes 0,79 menos 0,024 vezes B dividido por TF vezes raiz de FY, tem que ser menor ou igual a 0,6 vezes o FY. Tá certo? Então, essa consideração inicial tem que ser menor ou igual a essa consideração final de elementos com seção não compacta e apoio lateral completo, tá? Terceira consideração, nas tensões admissíveis à flexão, o elemento com seção compacta ou não compacta e sem apoio lateral. Então nós temos duas possibilidades aqui. O LB sobre o RT é menor que raiz de tudo isso aqui, 71710 vezes CB, dividido por FY, que corresponde ao FB linha X, que também é igual a 119.520 vezes CB dividido por LB dividido por RT ao quadrado, tem que ser menor que 60% de FY, tá? Como eu digo para vocês, fica meio abstrato só de ficar lendo a equação, mas depois na prática a gente vai compreender melhor isso aqui, tá? LB sobre RT, levando em consideração FB duas linhas X. Aí já muda os valores, olha só. 358.580 vezes CB, dividido por FY, igual a FB duas linhas X, 8.430 vezes CB, dividido por LB vezes D, dividido por AF, tem que ser menor ou igual a 60% de FY. Depois de tudo isso, todas essas considerações, olha só, o valor a ser utilizado como tensão admissível à flexão será o maior entre o FB' X e FB duas linhas X, tá? Então, todas essas considerações a gente vai pegar o maior valor. Ainda tensão admissível à flexão. O que significa o RT? O raio de giração da seção T, compreendida pela flange, ou elemento que une os dois componentes de um sistema, comprimida a mais de 1/3 da área comprimida pela alma. Então, para calcular o RT, é igual ao momento de inércia de Y, dividido por 2 vezes AF, mais AW dividido por 6. Lembrando que todos esses valores aqui nas equações, que aparecem um número inteiro, né? O 2, o 6 são constantes, então eles não mudam. O que vai mudar só são as incógnitas que a gente tem. Muitas delas o próprio exercício já dá, ou o próprio fabricante já dá esses elementos do aço, tá? O que é o AF? A área da massa comprimida. E para achar esse AF, eu ajo da seguinte forma: BF vezes TF. Seguindo, o AW é a área da alma da peça. Então, AW é igual a altura vezes o TW. O CB é o coeficiente de flexão. Então, para achar o CB, eu utilizo isso aqui, ó. 1,75 mais 1,05 dividido pelo M1, multiplica, né? O M1 e o M2, que são os momentos, né? Mais 0,3, constante, vezes M1 dividido por M2 ao quadrado, tem que ser menor ou igual a 2,3. Então, veja aqui, o M1 é o momento, é o menor momento fletor, e o M2, maior momento fletor nas extremidades do intervalo, sem contenções no LB. No caso de vigas biapoiadas, que é, assim, nos nossos exemplos, acredito que vai ser a maioria, o CB, esse CB, é igual já a 1,0, ou igual a 1, tá? Flambagem local, ou Q. Para assegurar que a flambagem local não ocorra antes da flambagem global, certo? Existem limites que devem ser obedecidos. Então veja, em almas de perfil I, H ou U, nós temos as seguintes relações. O H sobre TW tem que ser menor ou igual a 540 dividido por raiz de FY. Nos aços de ASTM 36 e ASTM A572, se isso ocorrer, o QA é igual a 1.
O QA corresponde a WF sobre WX, e o WEF é igual ao WX menos toda essa parcela aqui, que é o H menos HEF ao quadrado vezes TW dividido por 6, que é constante. Tá? A gente já comenta à frente um pouquinho sobre esses Ws aqui, tá? Flambagem local ainda, mesas de perfil I, H ou U, e abas de perfil L, as abas, né, do perfil L, corresponde ao seguinte: o B dividido por TF tem que ser menor ou igual a 80, que divide a raiz de FY dividido por KC. Tanto no ASTM36 como no A572, o KC é igual a 1. Tá? E o que é o H? A altura da alma da peça. O TW é a espessura da alma da peça, como a gente já viu lá atrás. O FY é a tensão de resistência e atração, que a gente também já viu. O B é a largura da mesa para perfil L e U, e a metade, olha, isso aqui é importante, de BF para perfil I. Tá? O TF é a espessura da mesa, ok? Então vamos lá, seguindo. Ainda a flambagem local Q, o TC, ele corresponde a essas duas considerações também. O T sobre TW menor que 70, menor ou igual a 70, o KC é igual a 1. Se o H sobre TW for maior que 70, o KC, então ele vai ser tudo isso daqui, ó, 4,05, que divide H sobre TW elevado a 0,46, tá? Ainda o fator de minoração de QS, o B sobre TF tem que ser menor ou igual a 80, que divide a raiz de FY sobre KC. Se for dessa forma, o QS vai ser igual a 1. Já se o B sobre TF for maior que 80, que divide raiz de FY sobre KC, o B sobre TF e também B sobre TF maior do que 168 dividido por raiz de FY sobre KC, ok? Seguindo, o QS ele é igual a 1,293 menos toda essa parcela aqui, 0,0036 vezes B sobre TF vezes raiz de FY sobre KC. E o B sobre TF maior que 168 dividido sobre raiz de FY sobre KC corresponde ao QS 1,842 vezes KC dividido por FY vezes a divisão de B sobre TF ao quadrado, tá? Dessa forma, o Q é igual a QA vezes QF. Será sempre de minoração, ou seja, o Q menor que 1. Ok? Eu sei que está parecendo assim muito subjetivo tudo que a gente está fazendo, mas como eu disse para vocês, quando chegar nos exercícios a gente consegue ter uma compreensão um pouco melhor de todos esses exemplos que vocês vão tirar lá. E por isso eu peço mais uma vez que vocês copiem tudo isso no caderno, tá? Eu vou deixar o PDF também à disposição para que vocês possam observar copiar também no caderno, ou pelo menos imprimir essas considerações, tá bom? Bom, para peças esbeltas, o QE, H sobre TW é maior que 632 dividido por raiz de FBX. E se o H sobre TW for menor ou igual a 632 sobre raiz de FBX, então o QE é igual a 1. Mas se o H sobre TW for maior, então o QE é igual a tudo isso daqui, ó. 1 menos 0,0005 vezes AW dividido por AF vezes H sobre TF menos 632 dividido por BF, BFX, tem que ser menor do que 1, justamente porque o QE, com a outra consideração, ele é igual a 1, tá? O que é o AW? Área plana
ou desculpe, a área da alma da peça, o AF, a área da mesa da peça, e o FBX, que nós encontramos aqui, né? Tensão à flexão em torno do eixo X, tá bom? E a tensão de cálculo para o FBX. Então, o FBX é igual ao MX dividido por WX, menor que FBX vezes QE. E tudo isso daqui corresponde no seguinte: o MX é o momento fletor em relação ao eixo X e o WX é o momento resistente da peça em torno do eixo X. E o WX é igual ao MX dividido por D dividido por 2. Ok? Bom, pessoal, então, como eu disse para vocês, mais uma vez eu reitero, reforço, que as considerações que a gente viu nessa aula são bastante abrangentes e bem confusas se eu não pratico isso daqui. Então eu peço para vocês duas coisas, né? Novamente. Primeiro, que vocês tenham essas considerações em mãos, ou copiem no caderno, ou imprimam, tá? Do PDF que eu vou deixar no Unimestre. E segundo, que vocês tenham um pouco de paciência nessas considerações, porque a gente vai comentar melhor sobre elas nos exemplos práticos, tá bom? Todas essas nomenclaturas, TF, BF, WX, enfim, todas essas considerações a gente vai ver mais à frente, tá bom? Então espero que vocês tenham aproveitado, né, o conteúdo dessa aula, e na aula que vem a gente volta com uma explicação um pouco melhor justamente na prática, ok? Até mais!